Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma postagem que eu fiz esses dias falando sobre o câncer e a experiência que eu tive com o câncer. Então, eu recebi muitas chamadas, inbox no Facebook, me perguntando o que eu fiz, como é que eu lidei com isso, o que tinha acontecido comigo. Muitas pessoas nem sabiam que eu passei por essa experiência, então eu vou falar um pouquinho do que eu penso a respeito. Bom, quando eu li o prefácio do livro Propósito e vi ali o que foi o Giannichini, e ali ele colocou toda a experiência dele com câncer e o que ele fez para se conhecer e os caminhos que ele tomou, e eu pensei, nossa, eu poderia ter escrito esse prefácio, porque é exatamente assim que eu pensei, que eu senti, e foram esses os caminhos que eu busquei para me entender. É claro que não se abre hipótese nenhuma a mão da medicina convencional. A medicina está aí com muito recurso, é uma bênção, ajuda muito, salva muitas vidas, mas a gente precisa um pouquinho além, tá? Precisa buscar dentro de si respostas. Ah, mas então eu sou culpada porque eu tive um câncer, eu sou culpada porque eu fiquei doente, o que eu fiz, isso é um castigo? Não, a conclusão que eu cheguei, não é essa. Ninguém tem culpa de ter um câncer ou qualquer doença. Nós temos, como em tudo na vida, uma certa responsabilidade, querendo ou não, sabendo ou não, agradando ou não essa ideia, mas nós temos sim um grau de responsabilidade. Por quê? Porque dentro, o cérebro é o gerente dos nossos pensamentos, digamos assim, tá? Ele que orquestra. Cada vez que nós temos um pensamento, os nossos neurônios fazem disparos, que são pequenos choquezinhos entre um e outro, que é onde eles passam a informação. Essa informação vai sendo replicada, vai sendo complementada por outros choquezinhos, outros disparos elétricos, e assim vai. E para cada pensamento, para cada emoção, para cada sentimento, para cada coisa que a gente pensa, que vem à mente, é feito um determinado número de sinapses, né? A gente busca o sentido daquilo que a gente aprendeu para evocar isso, para lembrar, né? Para trazer na memória isso, é feita uma série de sinapses neurais para trazer isso. O que acontece? Cada sinapse dessa é transmutada, é decodificada num neurotransmissor ou num hormônio, que depois vai para a corrente sanguínea e vai banhar todas as nossas células, todos os nossos órgãos. Se para cada pensamento ou sentimento eu tenho uma sinapse, um conjunto de sinapse que vai produzir uma substância neuroquímica, bioquímica, que vai banhar meu corpo, então os meus pensamentos e meus sentimentos têm algum grau de responsabilidade nessa alquimia, né, que vai ser feita. Normalmente acontece que a gente fica assim, não, mas então eu não penso coisa ruim, eu não digo coisa ruim, eu não desejo mal a ninguém, por que eu tive câncer? Bom, não sei também, não sei nem por que eu tive câncer, mas dentro das minhas buscas, o que eu encontrei? Na verdade, eu juntei uma série de informações dentro das minhas áreas de especialização, saúde quântica, medicina chinesa, tradicional chinesa, acupuntura mais especificamente, o Theta Healing, depois, por último, o coach eu fui fazer formação depois da experiência libertadora que eu tive, eu digo, eu quero aprender isso e fazer com todo mundo, quero que todo mundo sinta isso que eu senti. Mas, enfim, eu fui buscar, dentro da neurociência, o que acontece? Eu busquei todas essas informações para poder me organizar nessa reprogramação interior. Porque se o que eu penso gera produtos bioquímicos e bioelétricos, né? Todo o meu corpo, porque as células têm energia bioelétrica, né? Eletromagnética e magnetoelétrica. Então eu preciso trabalhar comigo, eu estou vibrando numa faixa que não está, mesmo que eu não tenha consciência, mas eu estou dando esse impulso, eu estou dando essa informação.
E aí, eu estudar a epigenética, o que eu encontrei, né, que os orientais já falam dessas coisas há muito tempo. Pensa comigo, nós pensamos, nesse pensamento, para produzir esse pensamento, tem uma série de disparos dos nossos neurônios, né, que são as sinapses neurais. Para cada significado, para cada coisa que eu puxo na memória, é feito várias sinapses. Essas sinapses vão produzir essa estrutura bioquímica e vão trazer uma emoção. Então, a emoção está escrita no nosso corpo através de elementos bioquímicos formados a partir dessa evocação mental, certo? Se da concepção, da fecundação do óvulo, tá? Até por volta de 7 anos, primeira infância, alguns autores falam em 12, nós não temos filtro cognitivo para interpretar o mundo, nós somos extremamente sensoriais, percebendo o mundo de acordo com o que a gente vai vendo, a gente só sente, a gente não pensa nesse período, a gente sente. Eu não sabia o que estava registrado lá no meu sistema inconsciente ou subconsciente. Eu digo, não, mas deve estar lá alguma coisa que está vibrando de uma forma que me leva a sentir isso. E aí sim, realmente, eu encontrei uma série de coisas. Eu brinco que a gente é que nem cebola, a gente tira uma camada, aprofunda uma camada, fica lindo, maravilhoso. Me descobri, tô perfeita. Com o tempo aquilo oxida e a gente encontra outras coisas nessa camada, a gente precisa limpar também. E foi isso que eu fiz. Fui aprofundando as minhas camadas, venho aprofundando e foi no coaching, através da prática de alguns exercícios, de algumas provocações, que eu me dei conta, né, das coisas que aconteceram, que até já tinha acontecido em outras terapias, tá? Mas quem teve câncer sabe que depois de passado toda a situação, da gente estar teoricamente curado, né, dos exames estarem ok, a gente fica 10 anos em janela, 10 anos tu tem que ir lá repetir todos os exames, né, na hora de pegar resultado sempre bate uma tensãozinha, de, será que tá tudo normal, será que tá tudo, que eu tô livre, né, que realmente tô bem. Então, assim, os primeiros tempos para mim foi muito doloroso, porque a incerteza, né? Parecia que está sempre uma espada na cabeça que aquilo podia cair a qualquer momento. E aí, através das provocações do coach, eu consegui entender todo esse processo e me libertar desse medo, porque o medo ele é uma emoção muito poderosa, né? E se a gente não se der conta dos nossos medos e a gente não aprender a transmutá-lo, seja por que técnica for, tá? Ele nos coloca no... Ele faz com que fatalmente aquilo que a gente tem medo aconteça. Por quê? Porque a gente pensa na coisa que tem medo. Cria todo um caminho neural para aquilo. Se os nossos neurônios estão fazendo aquele caminho neural, eles estão emitindo sinais bioelétricos. Os neurônios não se encontram para se comunicar, eles dão esse choquezinho na fenda sináptica, que é um vão que tem entre os neurônios. Nessa fenda sináptica, uma parte dessa eletricidade, ela é refratada, ela não é captada pelo outro. Tanto que a gente vai fazer exames de eletroencefalograma, essa eletricidade que é captada pelo exame. Essa onda vibratória, ela vai ficar dispersa no ar, que nem a onda do celular, a onda do micro-ondas, a onda da TV, a onda do rádio. A gente não enxerga, mas ela está aí. Se as nossas anteninhas se ajustarem para captar aquela onda, o que vai acontecer? Vai concretizar, vai colapsar a onda, que é o termo na física quântica, vai materializar aquilo que a gente tem medo, né? Que nem tá com o celular ou com o rádio, ajusta ali, vai captar a estação que tu tá
procurando, que está ali, que está no ar. Mas se eu não estiver ajustada naquela estação, todas as pessoas à minha volta se conectarem vão pegar aquela estação e eu não vou porque eu não estou com o meu dial ajustado para aquilo ali. Pensando nisso, eu digo, não, é por aqui. Então, comecei toda uma busca, né? Faço processos de coach reiteradamente, na busca de concretizar objetivos, de eu buscar viver. Hoje a minha grande busca é viver cada dia, viver intensamente, é poder estar com meu filho, é poder estar com meu marido, é poder saborear as coisas que eu tenho. Então eu faço planos. E é isso que eu digo para quem, se eu tenho, posso deixar algum conselho para quem já teve ou para quem está passando pelo processo do câncer, é tenha planos de vida. Faça planos e vá atrás daquilo. Vibre naquilo de melhor que você pode ser, daquilo de melhor que você pode ter. E use todas as células do seu corpo nessa vibração. Use toda a intensidade, porque é disso que a gente precisa para se manter vivo. É objetivos, é vontade de viver, é ver o lado bom das coisas, é se sintonizar, é ajustar a nossa anteninha para isso, porque tá cheio disso em todo lugar, tá? Cheio dessa energia positiva, energia entre aspas, e da negativa, das coisas ruins. Vai depender de como a gente se sintoniza. A pegadinha disso tudo é que muitas vezes a gente está com as nossas anteninhas ajustadas, elas vêm ajustadas desde lá da barriga da mãe. Então, esses trabalhos em que essas terapias, seja ela que for, o coach, a psicoterapia, o próprio reiki, enfim, seja o que for, tá? Existem muitas terapias boas, Theta Healing, enfim, muitas. Mas o importante é investir em autoconhecimento e ter planejamento. Planeje a vida, queira viver, planeje o que você quer e viva e se sintonize nessa vibe, né? Na vibe de realização, de propósito. Se eu posso deixar um conselho, é esse. Foi isso que eu fiz. As pessoas que ficaram me perguntando, então, assim, tá, mas e o que tu fez? É tudo. Eu juntei todo esse conhecimento para mim, num primeiro momento. E aí, quando eu consegui me libertar desse medo e consegui sentir de novo essa coisa assim de querer, de planejar viagem, fazer coisas com meu filho, trabalho, eu disse, meu Deus, eu quero que todo mundo sinta isso que eu estou sentindo. E aí eu fui estudar coach e hoje eu estou aqui, sendo coach, tendo como missão de vida ser coach, um coach de autoconhecimento e hoje em especial com um trabalho de gratidão ao universo, que é o trabalho de orientação e de auxílio, de dar a mão para quem tem ou teve câncer para planejar uma nova vida. Se eu posso deixar um conselho é esse: planeje, viva mentalmente num primeiro momento, planeje, entre em ação para a vida que você quer ter. O que passou, passou. Lá não dá para mexer mais e mesmo que desse, já passou. É daqui para frente. Um beijo, eu espero que isso possa